Olá! Nesta sessão, vamos falar sobre os tipos básicos de visto. Muita gente usa a palavra visto como se ela significasse uma única coisa. Não significa. Um visto não é apenas um carimbo de viagem ou uma permissão vaga. Ele faz parte de uma categoria legal. E categorias diferentes existem para finalidades diferentes. Isso significa que uma das primeiras perguntas sérias que você precisa fazer é muito simples. Por que você está indo para os Estados Unidos? Você está visitando? Você está estudando? Você está trabalhando? Você está tentando imigrar permanentemente por meio de um caminho familiar ou profissional? Essas não são diferenças pequenas. Elas moldam o próprio caminho legal. No nível mais básico, ajuda a pensar em dois grandes grupos: vistos de não imigrante e vistos de imigrante. Os vistos de não imigrante geralmente são para finalidades temporárias. Isso pode incluir turismo, visitas de negócios, estudo ou certos tipos de trabalho autorizado. Os vistos de imigrante estão ligados a caminhos de imigração permanente. Esses são os canais destinados a pessoas que buscam residência permanente legal por meio de categorias legais reconhecidas. Para muitos brasileiros, o primeiro tipo sobre o qual ouvem falar é o visto de visitante. Essa é a categoria que as pessoas geralmente associam ao turismo ou a visitas de curto prazo. O ponto importante aqui é simples. Uma categoria de visitante é para visitar, não para fingir que está visitando enquanto planeja silenciosamente outra coisa e espera que a papelada perdoe sua criatividade depois. Quando uma categoria existe para uma visita temporária, você deve tratá-la como uma categoria de visita temporária. Outra grande categoria é o visto de estudante. Isso é para pessoas cuja finalidade legal é estudar. Isso parece óbvio. Mas coisas óbvias são onde as pessoas cometem alguns dos erros mais idiotas. Se o seu propósito é estudar, então sua vida legal vai girar em torno do status educacional, das exigências da escola e da manutenção da conformidade com esse status. Um caminho de estudante não é a mesma coisa que um caminho de visitante. E também não é automaticamente a mesma coisa que um caminho de trabalho. Depois há as categorias baseadas em emprego. Elas existem para formas específicas de trabalho autorizado ou patrocínio profissional. O livro-texto explica que a imigração baseada em emprego é construída em torno da capacidade do patrocinador, da certificação trabalhista ou elegibilidade e da gestão da categoria. Em linguagem simples, isso significa que o processo muitas vezes depende não apenas de você, mas também do que um empregador consegue comprovar, sustentar e conduzir burocraticamente ao longo do tempo. Então, quando as pessoas falam casualmente sobre ir trabalhar no Zezuá, muitas vezes estão descrevendo algo que legalmente pode ser muito mais estruturado e condicionado do que imaginam. Também existem caminhos de imigração baseados em família. Esses estão entre os mais moralmente intuitivos para muita gente. Família parece simples. A lei raramente é. O livro-texto explica que a imigração baseada em família funciona por meio de comprovação de vínculo e prioridade estatutária. Algumas relações familiares próximas são tratadas de forma diferente das categorias de preferência que enfrentam limites numéricos e longas esperas. Então, mesmo quando a relação é real, o processo legal ainda pode ser lento, limitado e controlado por cotas anuais e pelo ritmo administrativo. Isso significa que baseado em família não quer dizer simples. Significa que você está em uma categoria com suas próprias regras e gargalos. Outro caminho mencionado no livro-texto é o visto de diversidade. Ele não se baseia em patrocínio familiar nem em patrocínio profissional no sentido usual. Sua lógica é a diversificação estatística.
O livro deixa isso bem claro. Esse caminho é projetado como um canal aleatório para países com taxas mais baixas de imigração recente, o que significa que elegibilidade não garante seleção e seleção não elimina os limites do sistema. Então, aqui de novo, a categoria legal tem sua própria lógica. E essa lógica pode ter muito pouco a ver com o que as pessoas casualmente chamam de mérito ou justiça. O livro-texto também identifica formas humanitárias de admissão e alívio, como admissões de refugiados e pedidos de asilo. Essas operam sob uma lógica de proteção, mas ainda são limitadas por triagem, exigências probatórias e capacidade institucional. Isso importa porque categorias humanitárias não são apelos emocionais sem forma definida. São processos legais com padrões legais, mesmo quando as consequências humanas são sérias. Então, a lição maior é a seguinte: um visto não é apenas permissão para estar nos Estados Unidos. É uma permissão vinculada à finalidade, categoria, limites e condições. É por isso que pensar de forma vaga é perigoso. Se você disser, eu só quero ir para lá e ver no que dá, o sistema legal não ouve nada disso como categoria. O sistema quer saber: qual é a sua base legal? O que você tem permissão para fazer? Por quanto tempo você tem permissão para fazer isso? E quais regras se aplicam ao seu status? É também por isso que um tipo de visto não pode simplesmente ser tratado como o outro. Categorias temporárias, categorias de estudo, categorias de trabalho, categorias de imigração baseadas em família e categorias humanitárias funcionam de formas diferentes. Elas têm objetivos diferentes, exigências probatórias diferentes, restrições diferentes, prazos diferentes e riscos diferentes se você as entender mal. Então, o ponto principal desta sessão é simples. Não existe um único visto do Zezua que cubra toda a finalidade. Existem diferentes tipos de visto e caminhos de imigração para diferentes propósitos legais. Se você quer visitar, estudar, trabalhar ou imigrar permanentemente, precisa começar entendendo qual categoria realmente se encaixa no seu objetivo. Quanto mais cedo você pensar com clareza sobre categoria, menos erros provavelmente cometerá com documentos, prazos e expectativas. Pausa média. Este curso usa como livro-texto Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong. A aula de hoje lhe dá a estrutura, mas o livro aprofunda como esses caminhos de visto e canais de imigração realmente funcionam na prática. A edição impressa e o e-book estão listados nas plataformas associadas ao livro, incluindo Amazon, Mercado Livre, Estante Virtual, Google Play Rakuten e Apple. Para resumir, vistos diferentes existem para finalidades legais diferentes. Os caminhos de visitante, estudante, trabalho, baseados em família, pausa por diversidade e humanitários não funcionam da mesma forma. Cada um vem com sua própria lógica, regras e limites. E se você ignorar essas diferenças, não está sendo flexível. Está apenas se preparando para problemas evitáveis. Na próxima sessão, vamos analisar mudança de status e por que a atenção às regras importa tanto. Porque depois de entender as categorias, o próximo erro que as pessoas cometem é presumir que essas categorias podem ser dobradas casualmente.